Cebolinha, o ex-jogador do Flamengo, dá pra dizer assim, já muito em breve, solta uma bomba inesperadaça e a coisa fica muito agora movimentada nesse mercado do futebol. O São Paulo Futebol Clube acaba de fechar uma contratação. Ele contratou um talento do Petrolina, eu quero mostrar quem é, apresentar pra vocês o que o São Paulo tem feito e qual que é o plano pra esse tipo de jogador, que a coisa tá ficando muito boa pro lado do São Paulo Futebol Clube, que acaba também de renovar mais um contrato, desta vez com o melhor jogador do time do São Paulo. O São Paulo chamou o cara para renovar e renovou. Todo tipo de aumento que pode ter ficou evidenciado, inclusive o aumento daquela multa rescisória para ele não sair do São Paulo e o São Paulo ficar sozinho a ver navios. Tem um retorno no São Paulo agora, que pode estar já disponível depois do jogo contra o Palmeiras, que acontece domingo agora, depois de amanhã, que é uma das melhores notícias que você vai ver neste planeta Terra aqui nesse ano. O São Paulo agora montou uma máquina extraordinária, um time muito acima da média, e nós falaremos sobre todas as últimas notícias do Tricolor Paulista agora, para ficarmos super bem informados desse nosso São Paulo amor que nós temos por aí. Chega nesse likeão então, para dar aquela moralzaça no vídeo. Venha comigo, faça parte desse time, essa família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui, de verdade mesmo. Beleza então? E antes de começar com todas as notícias que eu já dei um briefing aí do que vem por aí, eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é onde você consegue assistir a todos os jogos. Você assiste aos jogos do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, os regionais, Sul-Americana, tudo em perfeita qualidade, praticidade e facilidade mesmo. Você também tem os filmes e as séries atuais. Na TV Fans você tem os conteúdos infantis ali, que é o filme e a série pra criançada, então é muito top mesmo. Você consegue ter um tempinho livre pra fazer as suas coisinhas, não é verdade? E olha só, tá vendo o QR Code na tela? E também tem o primeiro comentário fixado. É aí que você acessa pra conversar com o pessoal da TV Fans. É um WhatsApp que você vai direto no WhatsApp deles e conversa com eles ali pra poder fechar. Só que, o que tem de bom? Você não chega já fechando e pagando de uma vez. Não, você tem um tempo grátis pra teste. Então vale muito a pena. Tá esperando o quê? Vai lá e testa. Gostou, contrata, é muito top a TV Fans. E pega em tablet, celular, pega em TV Box, pega em televisão, pega em notebook, pega onde você imaginar você consegue assistir TV Fans. Top ou não é? Valeu TV Fans, tamo junto. Gente, é o seguinte, vamos lá. O Cebolinha, eu quero começar pelo Cebolinha, porque o cara é extraordinário. O que tá acontecendo? Depois que o Cebolinha fechou com o Flamengo, eu lembro que fechou o Cebolinha, 2022, fechou também o Marinho, que o São Paulo tinha feito uma proposta, o Marinho foi depois e tal, mas Cebolinha e Marinho eram caras que ficavam no banco de reservas do próprio técnico Dorival Júnior quando ele foi campeão ali daquela Copa do Brasil e também Libertadores. O Cebolinha e o Marinho jogavam Brasileirão, lembro perfeitamente disso. Por quê? Porque os caras tinham o Bruno Henrique. Então o Cebolinha, ele nunca teve espaço no Flamengo. O Cebolinha, que o São Paulo sempre achou caro, né? O São Paulino, principalmente, sempre achou caro. O Cebolinha ali, depois do Grêmio, foi embora, foi pro Portugal, depois voltou pro Flamengo e lá ficou. Só que agora a trajetória do Cebolinha no Flamengo acabou. O Flamengo não chamou o Cebolinha para renovar o contrato e o próprio Cebolinha, numa entrevista depois de perderem pro Lanús ontem, o Flamengo em uma, não vou falar crise, porque também é meio idiota falar isso, porque os caras acabaram de ser campeões brasileiros, Libertadores e tal. Mas pensar neste ano, nada deu certo pro Flamengo. E aí o Cebolinha, no momento de problema ali, onde Felipe Luiz tem o seu trabalho bastante questionado, o Cebolinha ele vem e fala, não irei renovar com o Flamengo. No Flamengo não estaria no que vem. E aí surge um papo que envolve demais o São Paulo. O Cebolinha, que é um ponta esquerda, um cara que tem uma qualidade impressionante, um dos melhores do Flamengo nos últimos tempos aí, que tá em frangalhos com Plata, Carrascal, o Pedro fraquejando ali, jogando mal, lento, fraco, o Bruno Henrique irreconhecível com o tempo, né? O tempo passou pra todo mundo, até pro Bruno Henrique. O Cebolinha poderia ter muito mais espaço. Tanto ele como o Luiz Araújo, o cara não tem espaço. Então ele já falou, vou embora. No São Paulo, você imagina o seguinte, o Cebolinha não iria para o time do Palmeiras, que lá já tem até o Paulinho que não joga, fora Flaco, Vitor Roque e tal. No Corinthians, os caras têm o Depay e o Roberto tem uma crise financeira estratosférica. Estão contratando agora aquele inglês, o Lingard, e não tem condição nenhuma de pagar Cebolinha, um time que deve 3 bilhões no mercado, é um absurdo, né? Então o Cebolinha pode acabar no Grêmio, o de volta para minha casa. Grêmio não é a casa dele original, né? Acho que ele é cearense, inclusive, mas o Grêmio é um time que ele despontou.
Mas dos grandes, os que vão brigar o título, o São Paulo passa a ser um favorito. E não é por favorito, porque simplesmente o São Paulo está... Nossa, quero o Cebolinha agora para pôr o Ferreirinha no banco. Não, é que o Ferreirinha, ele também está com um pé e meio fora do São Paulo. Não tá fora ainda, mas o Besiktas, pela segunda vez, ele vem anunciando que ele tem o interesse em contar com o futebol do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele ganha na casa dos 750 mil reais por mês, o que para muitos é considerado um salário alto. Eu sempre achei que era um salário condizente com o futebol do Ferreirinha, mas é inegável que o Ferreirinha nos últimos dias, aí esse ano aqui, ele está irreconhecível. O futebol dele com o trabalho do técnico Hernan Crespo, ele não casou. O que pega aqui? O Ferreirinha jogou muita bola com o Carpini e também com o Zubeldia quando ele esteve em condição física. Com o Crespo tava péssimo, horroroso. O Crespo melhorou, achou um time com Luciano, Caleri, Lucas Moura, até o Cauli chegando agora, os 3 volantes. Não tem espaço pro Ferreirinha mais. O Luca perdeu espaço, mas o Luca é um cara da base. O que pega é que o São Paulo, se quiser de fato ter um ponto esquerda e dar confiança do Crespo, é muito provável que ele tenha que vender o Ferreirinha, ganhar uma grana do Ferreirinha vendendo pro Besiktas ou para algum outro time qualquer, e aí quando liberar esse espaço, aí sim ele pode tentar pensar em trazer um Cebolinha que ficará sem contrato e não irá renovar com o Flamengo. O Cebolinha, ele poderia ser até caro, né, se pensarmos bem. Nossa, mas o Flamengo pagou 15 milhões de dólares. Legal, 15 milhões de euros. Era um absurdo, era uma verdadeira fortuna, 100 milhões de reais lá pra mais. Era um verdadeiro caminhão de dinheiro. Agora o Cebolinha sem contrato, ninguém vai pagar nem um décimo disso pra ele. É jogador livre, vai pagar 10 milhões de reais na mão do cara de luva e acertar um salário na casa de 1 milhão por mês ali. É um jogador que vale muito a pena e nós, São Paulinos, que a maioria, pelo menos que eu conversei, sempre quis ter o Cebolinha ali como um sonho, sabe? Poxa, esse cara tinha que vir aqui pra fazer história. Ele seria um jogador ideal para nossa ponta esquerda, para supostamente substituir um Ferreirinha numa possível transferência para o futebol do leste europeu, da Europa, da Índia, sei lá de onde, mas seria ideal ou não seria? No meu modo de enxergar, seria ideal. O São Paulo tem que fazer um esforço tremendo agora para conseguir vender o Ferreirinha, porque não tá dando certo, e trazer o Cebolinha. É ou não é? E andando nessa onda ainda de coisa maravilhosa, Rian Francisco voltou. E isso aqui é notícia muito sobrenaturalmente maravilhosa. O Rian estava na fase de transição e segue ainda. Ele não estará disponível para o técnico Hernan Crespo agora, depois do Palmeiras, depois de domingo. Mas ele praticamente está recuperado fisicamente e já pode jogar a partir da semana que vem, sim. O São Paulo tem 2 caminhos para com o Rian Francisco. Um deles é trazer o cara para o time principal, colocar o cara pro quebra ali no Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana daqui a pouco, finais do Paulista, pode colocar. Só que ele é um jogador que tem uma idade, 19 anos, é muito baixa. Pronto, fisicamente está. Mas ele é o tipo de jogador que o São Paulo, como tem Caleri, que tá jogando bem, e o André Silva também voltando, não tem o fator emergência para trazer o Rian. Eu adoro o Rian, acho que ele é até mais jogador que o Caleri e que o André Silva. Só que ele é o tipo de jogador que se o São Paulo colocar ele agora e quebrar, o São Paulo perde o jogador, vai ser o maior pecado de todos os tempos. Não pode acontecer isso. Ele precisa de um ritmo de jogo de pelo menos um mês jogando com os caras da base, pode até ser uma boa. O São Paulo tá precisando do Rian Francisco? Acho até que pode esperar um pouquinho mais. Eu sempre fui adepto do pensamento de que o Rian Francisco, se o Endrick pode jogar, o Rian tem a idade dele. Se o Estevão pode jogar, Estevão do Palmeiras sobre o Chelsea, pode jogar com a idade de 19, o Rian Francisco também pode. Agora, por que o nosso não joga? Nunca me conformei. Só que agora tem uma desculpa. O nosso teve uma lesão gravíssima que o Estevão e o Endrick não tiveram. O nosso, ele encontra no São Paulo um problema ali dele ter que ser reserva porque o Caleri tá ali e não vai largar o osso agora, sobretudo que ele voltou de contusão, é da confiança do Crespo e está jogando bem. Mas o André Silva, pra compor o elenco ali, eu acho que o São Paulo pode sim colocar o Rian, ver de novo aquele artilheiro extraordinário se formando na equipe de base e trazê-lo para o profissional daqui a um mêsinho. É um mêsinho, 30 dias você traz ele profissional e beleza, acabou, vem com o jogador perfeito. Maravilhoso, não é verdade?
O São Paulo também, a notícia boa não acaba, hein? Esse vídeo aqui é só de notícia boa, perceba. Agora o São Paulo renovou com o Marcos Antônio. Contratinho de até 2030. Não tem Flamengo vindo buscar. Não tem também questão de tirar o cara daqui com multa rescisória baixa. Agora o jogador está valorizado, ganhando mais, com moral no São Paulo e definitivamente turmado. A multa rescisória dele passou 600 milhões de reais. É uma multa que supera os 600 milhões de reais. É tipo assim, é 100 milhões de euros. É uma multa gigantesca que o São Paulo se resguarda, tem a sua joia lá e não vai perder tão fácil. Agora nós temos o Marcos Antônio. O homem é nosso mesmo. Agora acabou a brincadeira, acabou a patifaria. Antes de eu falar do Pedro Juan, que você deve estar se perguntando quem é, eu quero falar uma coisa que saiu a matéria também, que é sobre o Rafinha. O Rafinha, pra quem não lembra daquele filme O Homem que Mudou o Jogo, lá do Brad Pitt, Jonah Hill e tal, aquele filme que o Brad Pitt ele é um manager que ele faz ali aquele papel de montagem do elenco, ele não é o técnico até o Philip Seymour Hoffman e tal. Enfim, O Homem que Mudou o Jogo, ele vem com base em história verídica. Saiu um livro que é um best-seller, então mostra ali que o time, ele precisa de alguém coordenando e também da parte estatística, muito mais do que da parte do coração, a parte emocional. O Rafinha, que é o homem que mudou o jogo no São Paulo, ele não foi tanto assim para a parte estatística. Mas olha só, o blog do São Paulo soltou aqui quais foram os pedidos do Rafinha e qual que é a importância dele dentro do São Paulo. Por que o São Paulo mudou tanto depois que o Rafinha chegou? Seria coincidência? Veja só o que fala a matéria do blog do São Paulo ali do Zanqueta. O Rafinha, ele requisitou o vestiário. Ele falou, quero o vestiário pra mim, deixa comigo, que é o antigo território dele como capitão. Quando ele jogava no São Paulo, sobretudo em 2023, que ele ganha aquela Copa do Brasil, ele é o líder do vestiário, ele é o capitão, ele é o cara que dá aquela preleção tão elaborada e mostra para os jogadores a importância de se ganhar. E ele fala assim, ó, e ele voltou a ter a sua voz forte nas preleções. Eu acabei de falar. Falando a linguagem da bola. Então ele tá ali no São Paulo como um cara que, diferente do Rui Costa, ele é boleiro. O Crespo poderia fazer esse papel? Com certeza. Mas o Crespo, ele colocou um ternão, né? Ele parou de ser aquele cara, o amigo dos jogadores, para ser o chefe. Acho que tá perfeito. Não tem que o Crespo somente ficar ali na boleiragem, na linguagem do boleiro, sendo mais um dos caras. Esse papel, um pouco, o Renato Gaúcho faz. E criticam ele por isso. É engraçado, né? O Renato Gaúcho faz o papel do boleiro e ele é criticado justamente por uma falta de repertório, não acho que tenha, mas uma falta de repertório no futebol e se envolver muito com os jogadores. Melhor de vestiário, nem tanto assim quanto resultados. Aqui o Crespo também tem um bom vestiário, um bom relacionamento com os caras, até porque o Crespo é muito justo. Mas a linguagem do boleiro, esse papel do boleiragem do cara ali, ele fica para o Rafinha. A matéria também coloca aqui, ó, que o Rafinha ele fica motivando o elenco, né? E que ele virou o principal resolvedor de problema do clube. Ele é o cara que internamente ali ele atende as questões do dia a dia. O jogador tá com problema, ele que leva pro Rui Costa e pra diretoria. A diretoria tá com problema, quer passar um recado pros jogadores, é o Rafinha que traz. E o Rui Costa, que seria esse cara, ele fica muito mais dedicado à montagem do time. Você não sobrecarrega o Rui Costa, coloca o Rui Costa em umas funções um pouco mais de manager, de gestor e tal, e deixa o Rafinha com o futebol. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque o Rui Costa ele tá se mostrando bom, né? Ele teve uma proposta do Grêmio pra ir agora pro Grêmio, ele acabou não indo, e agora no São Paulo ele passa a não ter mais aquele espantalho não, aquele dementador da alegria que era o Casares e Belmonte, e o Rui Costa passa a se mostrar um cara que aparentemente é do meio do futebol mesmo, mas o Rafinha sendo esse boleiro aí que ficou muito bacana também no dia a dia. E ele é o jogador que ele leva as coisas pro presidente, como eu falei. Ele ajudou a aliviar o excesso da carga de Rui Costa, permitindo que o executivo fique nas suas coisas. Então assim, o Rafinha, ele ficou no São Paulo agora, ele se tornou um cara excepcional e fundamental, principalmente na parte motivacional. Ele, quando vai fazer a preleção, que ele anima os jogadores ali, vai querer ganhar? Eu sou o Rafinha, no Bayern de Munique, ganhei tudo. É tipo isso, olha o papo. Aqui não é o Zezinho, aqui é o Rafinha, ganhei tudo. Quer ganhar? Quer atingir o que eu atingi? Ganhar o que eu ganhei financeiramente? Conquistar ali na Alemanha, na Champions, Europa, o caramba? Então faça assim. É um cara que ele tem a vivência com ele, né? Então ele consegue, com esse tipo de vivência, ser campeão e mostrar para os caras como ser campeão.
Acho top demais. Boa, Rafinha, maravilhoso, cara. O São Paulo acaba de contratar o jovem Pedro Juan, que veio do time do Petrolina de Pernambuco, e ele tem 17 anos. Ele é um atacante muito promissor que se destacou demais no último campeonatinho lá do Nordestino, só que da base, né? Nos jogos que tiveram desse time do Petrolina, quem se destacou foi o Pedro Juan. Como é que o São Paulo contratou o cara, então? O São Paulo nem envolveu dinheiro, ele não deu dinheiro pro Petrolina, só que o Petrolina ficou com uma porcentagem do jogador. Então você imagina, o Petrolina vai com 20%. Aí o São Paulo vende o cara por 100 milhões, 20 milhões é do Petrolina. E o Petrolina jamais vai conseguir fazer uma venda de 100 milhões para um time europeu. Não vai conseguir. A vitrine conta muito e de vitrine o São Paulo entende. Esse tipo de plano do São Paulo de trazer um jogador de 17 anos, basicamente pronto, era um plano que era até da época do Júlio Casares. Claro que o Casares ele mantinha ali Douglas Schwartzman como diretor da base, então tudo que o Casares falava era furada. Tudo que o Schwartzman falava era furada. Esses caras eles faziam o mínimo pelo futebol de São Paulo e dava certo porque o gigante São Paulo existe. Agora, com ele saindo, essa ideia do Casares, que era uma ideia no papel muito boa, de trazer caras semi-prontos, que aí você não tem que bancar o cara por 10 anos. Imagina que no São Paulo banca jogador por 10 anos. Daqueles que você tá bancando, você tem 100 que você manda embora, para 3 darem certo. Então isso também tá muito errado. Aí o São Paulo agora traz o cara semi-pronto, jogadores que já têm qualidade, já estão demonstrando qualidade no futebol, alguns até jogaram profissional contra o São Paulo em Copa do Brasil, o São Paulo traz pra base, o São Paulo então só pega o filé. O São Paulo ele é o clube formador. Quando amanhã depois um time da Europa, o São Paulo vendeu, por exemplo, aí esse menino, o Pedro Juan pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique vendeu pro Real Madrid. O São Paulo é o clube formador. Então ele fica ganhando dinheiro com esse jogador porque o São Paulo formou. Apesar dele ter contratado o cara com 17 anos para formar por um ano e jogar o cara no profissional. Além disso, nós temos jogadores contratados que vêm como reforços com 17 anos para 18 e o São Paulo consegue ter o ganho técnico desses caras. Então não vai vender Bayern de Munique, mas se for um exímio jogador, o São Paulo pode pegar o cara e colocar pra jogar, colocar em campo. Então tem a parte financeira que passa a ser uma coisa maravilhosa e tem a parte técnica do ganho técnico que passa a ser maravilhoso também, fora que o São Paulo vai formando um jogador demais no mercado e jogando eles pro mundo. E aí é todo mundo querido do tricolor paulista. Top ou não é? É top demais. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!